Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são amor e ódio, bom humor e alegria, atividade criativa, os ciclos da nossa vida, os diferentes tipos de casamento, o caos da superfície da Terra, canalização de mensagens do alto e como obter mais energia. Como se faz para diferenciar as respostas e as mensagens que advêm do nosso plano mental daquelas que advêm do eu superior? As respostas ou as mensagens que vêm do plano mental são coisas que a gente já sabia e que o plano mental organiza de outra forma. São coisas que a gente já conhecia e que o plano mental pode apresentar através de uma reflexão e outras coisas assim. Quando vem do eu superior, as coisas são novas e os pontos de vista são inéditos. Quando vem do eu superior, é um ponto de vista que a gente nunca teve, que a gente nunca teve consciência. Enfim, o que vem do eu superior é novo. E o que vem da mente é sempre uma manipulação de coisas já conhecidas. E uma pessoa diz que em certos momentos ama profundamente uma outra e que em outros momentos tem muito ódio desta outra. Então, como ela faz para controlar isto? Ela pergunta. Como me libertar disto? Ter amor e ódio pela mesma pessoa. Quando vem o ódio, é preciso controlá-lo e não alimentá-lo. E quando vem o amor, agradecer ao eu superior por estar tendo amor. Isto vai aos poucos resolvendo. Então, quando vem o ódio, isto não vem do eu superior. Quando vem o ódio, você o controla e não o alimenta. Quando vem o amor, você agradece ao seu eu superior e ao eu superior da pessoa por estar tendo amor naquele momento. E se o sentido de humor, pergunta uma pessoa, tem a ver com a espiritualidade? O sentido de humor é da personalidade. A alegria é que é da alma. Então a alegria é algo muito puro. E o sentido de humor pode não ser tão puro, porque no sentido de humor pode haver malícia, crítica, pode haver uma série de coisas. Então, o sentido de humor, uma pessoa bem-humorada, ela está em nível de personalidade. É melhor ser bem-humorada do que mal-humorada. Mas isto é nível de personalidade. O nível da alma é uma alegria, que não tem nada a ver com o humor e não tem nada a ver com o que está acontecendo e nem com as circunstâncias. E o que significa atividade criativa? Dedicar-se a uma atividade criativa. Pergunta uma pessoa. Atividade criativa é uma vivência de padrões de conduta que vão se estabelecer na humanidade futura. Então, se a atividade é criativa, ela deve estar contribuindo para que os padrões da nova humanidade ou para que os padrões da futura vida na Terra possam se firmar. E o indivíduo que tem uma atividade criativa, ele já sabe que ele deve ter um compromisso de desenvolver as suas potencialidades internas, porque são as nossas potencialidades internas que são criativas, neste sentido que ela está perguntando. Então, a atividade criativa é você estar sempre buscando esse seu potencial interno, porque ele é criativo. Se ele emerge, ele vai ser uma atividade criativa.
Agora, quem tem esta preocupação e quem tem esta noção é uma pessoa que deve estar se observando sempre, muito cautelosamente, para ver se ele não está emitindo algo antigo, velho, que não faz parte mais do seu potencial desconhecido, e ele está buscando sempre uma inspiração na alma ou na mônada a respeito do que ele deve fazer. Então, esta atividade criativa, em princípio, é mais uma vigilância do indivíduo para ver de onde estão vindo os sentimentos dele, de onde estão vindo os pensamentos dele, de onde estão vindo as ideias dele, e estar sempre sintonizado para que o seu eu interno possa fluir. Quando há esta atitude, o eu interno flui. E uma pessoa escutou falar que existem ciclos de 7 anos na nossa vida. Por exemplo, que são muito importantes os 7 anos, os 14, os 21, os 28 e assim por diante. Então, para algumas pessoas, não para todos, para algumas pessoas, os 7 primeiros anos da encarnação são dedicados à formação e à definição do corpo físico. O elemental físico, nestes 7 anos, se define para aquela encarnação. Depois dos 7 aos 14, o elemental emocional também se define, vai se definindo. Então, assim como aos 7 anos o desenvolvimento daquele corpo físico já está definido pela consciência do corpo, aos 14 anos já está definido o tom, o grau emocional do corpo emocional. O elemental emocional já está com isto decidido. Aos 21 já está decidido o nível mental do indivíduo. O corpo mental já está formado, caracterizado. E aos 28 anos já está caracterizado o nível abstrato da mente. Até que ponto a mente pode abstrair, até que ponto a mente pode estar coligada com fatos que não são materiais. Isto aos 28 anos deve estar já formado no indivíduo. E daí em diante se trata de um aperfeiçoamento, se trata de uma evolução do corpo físico, do corpo emocional, do mental e do mental abstrato. Então não é porque quando termina um ciclo deste que a vida do corpo está terminada. Está terminado um certo aspecto, mas daí começa o aperfeiçoamento do corpo, começam coisas que o corpo pode ainda adquirir na sua maturidade. Hoje, nem todos têm ciclos de 7 anos. Alguns têm ciclos de 10, outros de 13. E quando a evolução do indivíduo é muito rápida, os ciclos são até menores. E se é verdade, pergunta uma pessoa, que nos nossos corpos haja uma tendência à inércia. Sim, toda matéria tem a terça parte de inércia. Então, tudo que é material, a terça parte é a inércia. Então, se os corpos são materiais, a terça parte deles é a inércia. E nós temos então que não deixar que todo aquele nosso lado material comece a tender para a inércia. O saudável é a terça parte. Se for mais do que isto, já se teria que cuidar para não ser inerte. Por exemplo, diz a pessoa, o corpo físico tende a sentar-se. Então, sentar-se é uma necessidade, mas está sempre querendo sentar-se, já quer dizer que a inércia está predominando.
E sobre o casamento, pergunta uma pessoa, o que se tem a dizer? Um casamento pode ser diferentes coisas, né? Os casamentos não são iguais. Alguns casamentos são encontros kármicos, para que aqueles indivíduos tenham um equilíbrio entre os seus débitos, os seus créditos, um para com o outro. Então, em geral, esses casamentos kármicos são bastante conflitivos, quando um não tem a compreensão da lei do karma. Outros casamentos são uma aprendizagem. Muitos estão casados para aprenderem a dividir sua vida com o outro. Estão casados para aprenderem a não serem egoístas, para aprenderem a fazer concessões, enfim, não serem egoístas. Terem uma espécie de associação nas alegrias, nas tristezas, nos problemas materiais, enfim, em tudo. É uma aprendizagem. Então, certos casamentos vão fazendo com que a gente fique mais social, fique mais humano, porque há sempre uma necessidade de nós nos redimensionarmos, né, num desses casamentos que são aprendizagem. De nós estarmos nos redimensionando, de nós estarmos renunciando e aprendendo muita coisa. Porque quando são pessoas de níveis diferentes, de graus diferentes, uma é como um instrutor da outra. Então aquele que tem mais experiência é um instrutor de um tipo. Aquela que tem menos experiência é um instrutor de outro tipo, que nos ensina a compreensão, a paciência, o amor e tantas coisas, a fraternidade. Então esses são os casamentos de aprendizagem. E depois tem aqueles matrimônios que são espirituais, que não têm absolutamente nada a ver com estas coisas. E o matrimônio espiritual é aquele entre duas almas que devem estar juntas para poderem servir melhor. Então, se uma alma tem uma determinada tarefa e ela sozinha pode não estar tão à altura, então ela pode recorrer a uma outra alma que se une a ela para cumprirem aquela tarefa. E às vezes, nesses matrimônios espirituais, uma alma é bem consciente que está ali para ajudar a outra no seu processo espiritual. E às vezes são necessárias as duas unidas para que façam o processo espiritual. Então esses matrimônios espirituais também não são todos iguais. Então, num caso, uma alma precisa da outra para poder cumprir uma tarefa evolutiva e para fazer o seu desenvolvimento espiritual. E no outro caso, as duas se completam para ambas fazerem esse desenvolvimento espiritual. Então, esses são os 3 tipos de casamento que existem aqui na Terra. Agora, pode acontecer que num determinado matrimônio haja características, haja sinais destes 3 processos. Pode haver matrimônio que estejam fundindo esses 3 processos. E ora surja um, ora surja outro, e ora surja o terceiro. E uma pessoa gostaria que se falasse sobre o Rio de Janeiro, dado que a situação lá está muito caótica, mais do que nos outros lugares. Toda a superfície do planeta está caótica, toda a superfície do planeta está em juízo. Porque na superfície do planeta estão em conflito as forças evolutivas com as forças involutivas. Então toda a superfície está em juízo, toda a superfície está neste caos. Agora, há certos lugares em que isto é mais crítico, em outros lugares em que isto é mais ameno. E isto depende do karma do lugar. E depende também do karma das pessoas que estão naqueles lugares. Quando nós estamos num momento como este, em um lugar
aonde esta crise é mais amena, é porque nós também temos que ter um processo mais ameno neste juízo. Então o destino nos canaliza para lá. E aonde o karma é mais violento, para lá em geral vão as pessoas que karmicamente têm que estar naquela situação, naquele momento. Por diferentes motivos que a gente não conhece e que em geral a pessoa também não conhece. Por isso é que quando nós estamos em algum lugar e fomos lá colocados pela vida, pelo destino, nós teremos que aceitar aquele lugar, em princípio teremos que estar ali pedindo luz para saber o que estamos fazendo ali. Porque às vezes nós estamos ali para algum resgate kármico, nosso ou do lugar ou de outras pessoas que estão ali. Nessas situações pode haver almas evoluídas que se oferecem, se ofertam para estar nesses lugares, ajudando os outros. Há isso também. Nem todos estão num lugar crítico por karma. Pode haver gente num lugar crítico que está lá por oferta. Mas aí é bem nítido, é bem visível o serviço que esse indivíduo presta. E uma pessoa diz que tem tido grande vontade de canalizar mensagens do alto. Queria saber se existe alguma técnica para ela se desenvolver. Não somos nós que escolhemos essas tarefas. Nós somos escolhidos. Primeiro nós somos chamados a nos interessar por esses assuntos. E aí vamos fazendo o nosso processo espiritual. Nós somos escolhidos a partir do alto, porque cada um de nós tem uma energia, é um tipo de canal, e dependendo do que é necessário naquela época, naquele período, a gente pode ser escolhido ou não. Cada um de nós é um tipo de mensageiro, e nós somos mais ou menos adaptáveis ao que é necessário naquele momento. Todos nós somos canais. Mas vamos sendo chamados gradualmente, à medida que vamos ficando mais preparados e à medida que o que tem que ser canalizado combina com o tipo do nosso temperamento e com a forma do nosso mecanismo. Quando isto parte da pessoa, quando a pessoa é que deseja isto, ela consegue sim canalizar alguma coisa. Mas forças muito baixas, forças do baixo astral, que por sua vez têm desejo também de se comunicar com a Terra. Essas canalizações do alto não vêm de nenhum ser que tenha desejo de se comunicar com a Terra. Isto vem de seres que estão disponíveis no caminho da instrução. Mas não que eles tenham desejo de se comunicar com a Terra. Eles têm esta tarefa. E nesta tarefa eles aguardam que aqui haja condições para o que eles têm a dizer seja canalizado. Uma pessoa está perguntando se o que nos sustenta é a energia, nós somos também transformadores dela. E como podemos estimular a energia em nós, no nosso corpo físico, emocional e mental, para que possamos nos servir, nos nutrir desta energia e assim possamos ajudar outras pessoas? É claro que existem muitos processos mecânicos, materiais e outros das pessoas se energizarem. Mas existe uma coisa muito simples, que você não precisa fazer exercício algum, mecânico e nem físico, para ter energia. Se temos uma disposição a encontrar a vontade espiritual em nós, o amor-sabedoria em nós e aquela atividade inteligente em nós,
Se nós temos esta aspiração, aí nós vamos encontrando a energia. Porque estes 3 raios, a vontade, que é o primeiro, o amor-sabedoria, que é o segundo, e a atividade inteligente, que é o terceiro, esses 3 raios funcionam como um poderoso vórtice de energia aqui na Terra. Então nós não vamos buscar a energia diretamente, porque a energia é muito forte, muito específica em certos momentos, e a energia atrai energia. Com o nosso desejo, nós podemos atrair uma maior carga de energia. E isto pode nos fazer ficar não balanceados. Então, o nosso trabalho não é buscar energia. O nosso trabalho é buscar esta forma, esta atividade, este amor e esta vontade que está dentro de nós. Porque dentro de nós, esta energia da vontade, do amor e da atividade está bem concentrada e bem adequada para o nosso uso. Mas aí nós teríamos que estar muito dispostos a ver tudo como uma energia única, que muitos chamam de Deus, não é? Outros chamam do único, outros chamam da mente única, da energia única, ou Deus, como vocês quiserem. Então nós estamos dispostos a irmos nesta direção, desta unidade. Porque isto que nós chamamos de energia não é mais que vida inteligente, que aquilo que criou o universo emanou quando o universo estava sendo criado. Então, atrás da energia, depois da energia, existem muitas coisas. A energia não é o fim. Quando o universo foi criado, aquilo que criou o universo emanou esta vida inteligente. Então, energia é vida, mas vida inteligente. E é uma inteligência suprema, é uma vida infinita. Então, entrar diretamente em contato com isto seria muito arriscado, se fosse possível, porque isto é muito forte para as possibilidades de um ser. Então, é justamente nós estarmos buscando esta coisa única, que está também fora de nós e dentro de nós, e isto tudo é energia, mas está toda baseada no que estamos colocando a nossa vontade, no que estamos colocando o nosso amor e o que estamos fazendo da nossa atividade. A partir daqui, nós começamos a ter energia, começamos a ter a energia adequada para aquele momento. Nós precisamos, para isso, ter um pensamento elevado. Nós não podemos estar pensando coisas vulgares, de vários níveis densos da energia. Mas teríamos que, com o nosso pensamento, ir penetrando planos e níveis que representam esta vida inteligente cada vez mais sutil, ou esta energia cada vez mais sutil. E umas pessoas dizem, mas eu não posso estar me ocupando destas coisas porque eu tenho muitas dificuldades na vida e eu tenho que resolver as minhas dificuldades práticas diretamente. Não posso estar me ocupando de coisas que eu não sei aonde está, ou de estar me elevando, eu não tenho tempo para isto. A minha vida não me permite me dedicar a isto. E ao contrário, se você se dedica a isto, aí a sua vida vai permitir isto e muito mais. Aí a sua vida vai permitir que você entre em contato com esta energia. Mas o seu pensamento deve chegar a estas coisas. O seu pensamento é o seu caminho para chegar nestas coisas. Então, se o seu pensamento está só voltado para os fatos terrestres, você não vai experimentar esta energia que eventualmente você precisaria.
O seu pensamento deve estar nos fatos terrestres, mas o seu pensamento deve também estar penetrando todos esses níveis. O seu pensamento deve estar buscando esta energia única. E à medida que o seu pensamento for subindo, for sendo elevado, à medida que o seu pensamento for penetrando esses planos sutis e ardentes, então aí você vai começando a perceber novas formas de energia, outros níveis de energia, e aí a sua vida vai mudando. Aí é que a sua vida vai mudando, porque a energia, ou esta vida inteligente, vai trabalhando a sua vida, vai transformando a sua vida. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas emergentes.